Acompanhamos hoje, dia 6 de agosto de 2016, a apresentação da tese de mestrado em Teologia pelo Padre José Bravo, no Salão Paroquial. Venham connosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podemos sentar. Vai tomar a palavra neste momento o representante da editora Chiado, que foi quem publicou o meu livro. Obrigado. Eu tenho uma dupla satisfação de estar aqui. Primeiro, por ser representante da Chiado, que está a apresentar mais uma obra da Chiado. A segunda satisfação tem a ver com o facto que tem a ver com a minha história pessoal. Ou seja, eu não moro aqui no Concelho de Grande, moro no Concelho de Santiago, mas trabalhei muitos anos em Pedro e cheguei lá a ser, durante algum período, diretor da cadeia. E, portanto, apesar de estar o facto de vir agora, ao fim destes anos todos, e já não estar neste momento na administração pública, já estou no setor privado, estar com muita presença esta coincidência, já que o Sr. Padre também é assistente espiritual no Instituto Central de México. E fazendo aqui um parênteses, espero que tenha a mesma possibilidades e corra muito bem. Relativamente ao Chiado e à obra em si, a minha posição é muito única. Agora, como eu faço sempre, faço uma apresentação muito sucinta relativamente ao que é a Chiado. A Chiado é uma editora muito recente, o padrão editorial em Portugal, tem cerca de 7 anos. Incide preferencialmente sobre autores portugueses e digamos, da língua oficial portuguesa, nomeadamente também no nosso país e no Brasil. Tem neste momento escritórios em muitos países europeus, nos Estados Unidos, também no Brasil, como eu salientei. Em média, por ano, publica cerca de 9.000 autores, não só em Portugal, mas fora de Portugal. Qual é a política editorial da Chiado? A política editorial da Chiado é, se assim se pode dizer, talvez seja uma expressão um bocadinho forte, é o sentido de democratizar a publicação de novos autores. Ou seja, como nós sabemos, até há poucos anos atrás, o panorama editorial de novos autores em Portugal estava restringido e, portanto, as editoras, por regra, não é? Por norma, e até é razoável, publicam aqueles autores já consagrados que sabem que têm potencialmente só verdade. A Chiado Editora entrou no panorama editorial em Portugal neste sentido, de dar voz a novos autores, nomeadamente a novos autores portugueses. Portanto, fico por aqui, agradeço também o convite, espero que tudo corra bem. Sei que vai ser um sucesso, espero eu. E muito obrigado por terem muitas felicidades. Agora vai tomar a voz do Padre Manuel António, que todos vocês conhecem, e que vai dar uma palavrinha sobre este trabalho dos seus amigos. Eu vou fazer sentado. Escrevi aqui as ideias, porque quando a gente tem mais vezes, muitas vezes coisas não tem interesse. Eu gosto de ser sucinto, dizer aquilo que é. E naturalmente, a minha primeira palavra é de satisfação de estar aqui convosco e, sobretudo, de estarem neste grande livro que eu conheci ainda adolescente. No pré-seminário, acolhi-o no seminário e depois tive a alegria de o acolher aqui como seminarista, que veio estagiar para em boa hora o seu bispo, o
o enviou para esta comunidade e depois, gradualmente, para o Luís, para o Carvalhal, para o Pinheiro da Cruz. E, portanto, é com muita alegria que aqui estou convosco para vos dizer que eu gosto muito deste jovem que eu vi crescer. E crescer a muitos níveis. Humanamente, como cristão, como padre também. Nós somos colegas, é assim. Embora eu tenha quase tantos anos de padre como ele tem de idade, mas é um colega com quem eu partilho daquilo que a gente vai fazendo, programamos em conjunto. Por exemplo, ele hoje foi celebrar a Azevedo dos Lábios. Não é missão dele, é minha. Simplesmente para eu estar aqui e para poder preparar bem esta celebração, ver sempre com os grupos da viola, este foi e fazemos isto. Não está nada escrito, mas no fundo, na prática, ajudamos. E assim deve ser. Portanto, tenho de facto esta alegria e depois acompanhei este trabalho, que é uma área que eu gosto particularmente, que é a teologia geral. E o acompanhar este trabalho ajudou-me a manter vivo, de facto, este interesse intelectual que nós todos devemos ter. Porque se deixamos de ler, devemos estar envelhecendo, não apenas fisicamente e cronologicamente, mas vamos ficando anquilosados. Portanto, o ter que ler, por exemplo, agora estou a acompanhar um outro jovem que está a escrever a sua tese, estou a acompanhá-lo e para mim faz muito bem também. Acompanhei, estive na defesa da tese dele e, portanto, é de facto uma alegria. Para mim, é uma alegria também para nós, comunidade cristã. A Grândola, que é a comunidade mãe, eu costumo dizer, mas também para as comunidades do Luís e do Carvalhal e para o Pinheiro da Cruz. Depois, este tema é um tema muito interessante e muito atual. Se calhar para muitos de vós, falar de Bernard Henry não dirá muito, mas eu acrescento que é o maior teólogo moralista do século. É o grande reformador da teologia moral da Igreja Católica. É um homem, é alemão, redentorista, esteve envolvido na Segunda Guerra Mundial. Eu conheci, ele já não foi meu professor, mas ainda o encontrei em Roma, quando estive a tirar professor no Instituto de Estudante, e de facto é o grande reformador da teologia moral. Antes do Concílio Vaticano II, portanto, o Concílio foi convocado em 1959 pelo Papa em Santo João XXIII, na Basílica de São Paulo fora dos Muros, onde um grupo dos que aqui estavam estivemos lá, e o Concílio decorreu entre 1962 e 65. Henry influenciou, foi um dos tais teólogos que foi convidado para ajudar os padres conciliares a repensarem a teologia moral, e nada ficou na mesma a partir do Concílio Vaticano II. Muito se deve, de facto, a este homem, por isso, em boa hora, o padre José o escolheu como autor, e este tema, penso que é um tema atualíssimo: lei, liberdade e fidelidade. Ser cristão é ser fiel à lei de Cristo, e era, de facto. Escreveu antes do concílio algumas obras fundamentais. A Lei de Cristo, precisamente, foi o grande livro que preparou o Concílio Vaticano II no campo da teologia moral, e depois do concílio, Livres e Fiéis em Cristo, a grande obra clássica que toda a gente estuda a moral católica tem. E, portanto, este é um tema interessantíssimo. O Padre José trabalhou com muita seriedade. Não basta ter capacidade, é preciso trabalhar, é preciso ler, escrever, insistir, persistir. E ele foi, de facto, um trabalho extraordinário que ele teve, e o resultado aqui está. Portanto, e não me alongo mais, caríssimo, com graças a Deus por este trabalho. Agradeço ao Senhor também por ter publicado o primeiro editor Chiado, que apoia na publicação desta obra, e eu espero que o teu amor por Henry, exatamente o tema da liberdade
e da fidelidade à consciência, um grande cardeal, Newman, inconvertido do anglicanismo, um homem extraordinário, dizia que a consciência é o vigário de Cristo. Ou seja, é na consciência que Deus nos fala. E neste aspecto, no tempo em que vivemos, cada vez mais é necessário estarmos atentos, procurarmos formar a nossa consciência e, como cristãos, formar de facto com a lei de Cristo, com o conhecimento do Evangelho. Espero que tu continues a ser, como tens sido até aqui, pastor eterno, generoso, dedicado, e não te esqueças que há muita gente sedenta por Deus. E desta mensagem educadora que o nosso Papa Francisco não se cansa de anunciar. E nós, padres, nós todos cristãos, temos de facto a missão de criarmos uma geração nova de cristãos que procuram viver a fé com alegria, como nós procuramos fazer aqui, por exemplo, nas nossas eucaristias, nas nossas celebrações, viver a fé com alegria, com entusiasmo, e isso é o que muita gente ainda não encontrou, porque não deixam, como diz São Paulo, como é que onde acreditar se não bater no si. E, portanto, é nossa missão, nossa de padres, antes de mais, vossa também de cristãos, testemunhados esta boa nova de Jesus, na qual Hércules acreditou profundamente e deu toda a sua vida, de facto, empenhada em deixar uma obra que abrisse um caminho novo para a renovação, não apenas da teologia católica, mas de toda a Igreja. Quero agradecer desde já a vossa presença. É uma alegria para mim ver aqui muitas pessoas da comunidade, muitos amigos, aqui presentes neste momento que é importante para mim e a minha família. Hoje tenho aqui minha mãe, minha irmã, os seus respectivos, e o meu sobrinho pequenino, o meu filhado. Há aqui várias gente da família, que é uma alegria também tê-los aqui. É uma honra fazer a apresentação deste livro ao lado também de um grande pastor e amigo, o Padre Manuel António. Não são palavras, é de coração. Ele tem sido, para mim, deixai-me dizer, um tesouro, como diz um cântico que gosta de cantar, um amigo é um bem, um tesouro que se tem. São as luzes das estrelas que nos guiam mais além. Eu tenho tido esta graça, esta sorte, esta bênção. Agradeço a Chiado, pois desde a primeira hora manifestou interesse em publicar este livro, que foi o finalizar do mestrado integrado em Teologia na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Na introdução eu aproveitei para fazer alguns agradecimentos, na introdução aqui no livro, por isso não prolongo mais, pois podereis ler ao adquirirdes o livro que tem como tema Lei, Liberdade e Fidelidade. A elaboração deste livro não pode ser dissociada do meu percurso como cristão, tendo sido marcado pela preocupação de ser livre na responsabilidade e de partilhar com os outros o horizonte que a fé me tem aberto. Ao descobrir casualmente nas minhas leituras as obras de Bernard Ehring, senti de imediato uma grande empatia pelo seu pensamento, sentimento este que foi ganhando consistência com a leitura das suas obras e que veio corresponder às minhas próprias preocupações. Neste processo tive a ocasião de perceber a importância de Ehring na elaboração e renovação da teologia moral antes do Concílio Vaticano II, durante o próprio Concílio, tendo dado um contributo singular em alguns documentos, mas também no pós-concílio. Esta é justamente a parte central do meu livro, que se desenrola em 4 capítulos. No primeiro capítulo procura-se fornecer o pano de fundo histórico
no qual se situa o debate sobre a teologia moral e o seu desenvolvimento desde o século XVII, nomeadamente desde a chamada moral casuística até ao pré-concílio, onde já começam a ter início fermentos da renovação no campo da teologia moral, através dos movimentos da renovação teológica, entre os quais estão os movimentos bíblico e litúrgico. No segundo capítulo, pretende-se apresentar o grande contributo de Ehring para a renovação da teologia moral no período pré-conciliar, concretamente na obra A Lei de Cristo, e em especial o seu primeiro volume intitulado Teologia Moral Geral, do qual foram selecionados os seguintes temas: liberdade, consciência e lei eterna. As escolhas destes teve como principais motivos a sua pertinência e atualidade, mas também a continuidade temática entre esta obra pré-conciliar e aquela outra pós-conciliar intitulada Livres e Fiéis em Cristo, sem esquecer que alguns destes temas são também tratados no concílio, nomeadamente os temas da consciência e da liberdade, para os quais Ehring deu um enorme contributo. No terceiro capítulo apresenta-se o contributo que Ehring deu para o desenvolvimento da teologia moral nos textos e no espírito conciliar. Deste modo, destacam-se alguns dos documentos conciliares mais importantes, entre os quais estão o Decreto sobre a Formação Sacerdotal, Optatum Concilio, o número 16 em concreto, e a Constituição Pastoral sobre a Igreja no mundo atual, Gaudium et Spes. De modo especial o número 16, que trata justamente da consciência moral. O quarto capítulo trata de alguns temas da obra Livres e Fiéis em Cristo, volume 1. De modo especial as temáticas da liberdade e da consciência, as quais denotam não só a continuidade temática com a lei de Cristo, mas ao mesmo tempo se situam na continuidade com alguns dos temas tratados pelo próprio concílio, como por exemplo o tema da consciência, o número 16 da Gaudium et Spes, para o qual, como veremos, Ehring deu um contributo único. A obra de Bernhard Ehring atravessa um longo e frutuoso período, mas podemos perguntar hoje que continuidade e relação existe entre a obra A Lei de Cristo, pré-conciliar, e a obra Livres e Fiéis em Cristo, escrita alguns anos depois do concílio. Em que temas é ainda hoje o pensamento de Ehring atual? Neste livro optei, no que diz respeito à obra Livres e Fiéis em Cristo, por centrar-me em dois grandes temas. Primeiro, as questões em torno da liberdade e da responsabilidade. E segundo, algumas características essenciais da consciência. Estes temas não são só temas fundamentais na teologia moral, mas são de uma grande pertinência e atualidade para os nossos dias. Estes mesmos temas foram tratados anteriormente na primeira grande obra de Ehring, A Lei de Cristo, o que nos permite perceber que há uma nota de continuidade temática daquela obra anterior ao concílio com esta, Livres e Fiéis em Cristo, que é pós-conciliar. Como é expectável, haverá também alguma evolução e desenvolvimento, fruto do próprio amadurecimento e aprofundamento destas questões pelo próprio Ehring e pela teologia moral em geral. Após a publicação de A Lei de Cristo e o Concílio Vaticano II ter formalmente encerrado, Ehring sentiu necessidade de fazer referência ao concílio nos seus textos, um sinal de acolhimento e recepção do ponto de vista da teologia moral. Nesse sentido, Ehring sentiu a exigência pessoal de elaborar um novo manual de teologia moral, ao qual deu o nome de Livres e Fiéis em Cristo, consciente de que muitas coisas novas aconteceram, não só no âmbito eclesial, do qual o concílio é a sua maior expressão, mas também do ponto de vista da cultura e da sociedade, desde a publicação A Lei de Cristo. Na nova obra, composta de 3 volumes, dediquei-me apenas ao primeiro, que trata da teologia moral geral. Ehring continua fiel às suas intuições.
e mantém como grande intenção apresentar Cristo como centro de todo o pensamento e vida, propondo-nos 2 temas fulcrais para os nossos dias: a responsabilidade e a corresponsabilidade. O próprio Ehring justifica a razão pela qual decidiu escrever esta nova obra e o porquê. Diz o autor: 25 anos depois de terminar o 3º volume da minha obra A Lei de Cristo, tento novamente chegar a uma apresentação compreensiva da teologia moral católica. Nesses anos não só tive a oportunidade de observar uma resposta global ao livro A Lei de Cristo, como também estive empenhado num processo único de aquisição de novos conhecimentos através do Concílio Vaticano II e de várias atividades que exerço, incluindo sempre a atenção para ouvir e o esforço para responder. Desejo que esta nova e abrangente teologia moral possa expressar com igual clareza e urgência o enfoque cristocêntrico de A Lei de Cristo. Conclui Ehring que o nome da minha primeira teologia moral globalizante, A Lei de Cristo, evidentemente referia-se a Gálatas, capítulo 6, versículo 2, com ênfase posta em Cristo, o qual na sua própria pessoa é a nossa lei, o nosso caminho e a nossa vida. O título do presente livro, Livres e Fiéis em Cristo, manifesta a sua identidade do seu programa principal. Não se trata de uma edição abreviada ou revista de A Lei de Cristo. No entanto, espero que o leitor encontre nele uma continuidade do pensamento e da mensagem do livro anterior, tomando como centro o amor de Jesus Cristo. Enfim, a teologia moral é desafiada a entrar numa nova fase de criatividade, na liberdade e na fidelidade. Como podemos aperceber-nos, houve uma mudança no título. Este passou da categoria lei à categoria liberdade e fidelidade. Na compreensão de Ehring, a expressão lei de Cristo remetia para o universo cristológico paulino, com uma conotação mística de identificação com Cristo. Mas não se pode deixar de reconhecer que a palavra lei, nas línguas ocidentais, tem ressonâncias heterónomas e obrigacionistas. A categoria liberdade unida à fidelidade corresponde melhor à sensibilidade da cultura atual. Outro tema atual que foi tratado quer em A Lei de Cristo, quer depois do Concílio Vaticano II, principalmente na Gaudium et Spes 16, e também em Livros e Fiéis em Cristo, diz respeito ao tema consciência moral e a sua formação. Ehring insistiu na responsabilidade, partindo do princípio que a fidelidade e a liberdade caminham unidas. Só nas pessoas responsáveis será possível encontrar maturidade. A responsabilidade pede-nos que nos comprometamos e o comprometer-se exige de nós que sejamos fiéis. No entanto, a nossa liberdade pede-nos que façamos outros livres, pois este é um dom de Deus que deve ser transmitido aos outros. Devemos educar na liberdade. É nosso intuito que a moral dinamize a pessoa para o seu crescimento integral. E para isso não podemos excluir os sentimentos, pois é nossa obrigação saber olhar o coração, a totalidade da pessoa. Ehring, em sintonia com o Concílio, trata o tema da consciência, tomando como pressuposto a afirmação conciliar que o próprio ajudou a formular, de que esta é um santuário onde se joga a liberdade e a fidelidade criativas. Por isso, a consciência cristã verdadeira, este santuário onde o homem se encontra a sós com Deus, deve estar radicada em Cristo para sermos capazes, em cada circunstância histórica e lendo os sinais dos tempos, de responder aos desafios que se nos apresentam. Aqui coloca-se o problema da formação das consciências. Uma das principais missões da teologia moral atualmente é formar consciências maduras e tranquilas, como refere Ehring, dado que durante muito tempo se dedicou a analisar a maior ou menor gravidade dos pecados
pecados cometidos. Hoje, para além de avaliar a gravidade dos erros, ela deve parar para procurar formas de ensinar os cristãos a fazer uma síntese autêntica entre a fé professada e a vida vivida. Creio que a teologia moral preconizada e elaborada por Ellen vem de encontro às respostas que a Igreja necessita dar aos homens de hoje, mais receptivos à liberdade e à adesão responsável do que ao argumento da autoridade e das normas impostas heteronomamente. Ellen deve ser de novo redescoberto, porque a sua teologia moral contribui para a formação de cristãos adultos e autónomos, capazes de fazerem suas as inquietações dos homens de hoje e de lhes apresentar Cristo como aquele que é capaz de responder às inquietações profundas do coração humano. Obrigado pela vossa atenção. Já agora só fazer uma pequena explicação sobre isto. Portanto, eu pedi a Chiago, disse que gostaria da cor azul, branca e 2 caminhos. E eles apresentaram-me esta proposta, que eu aceitei logo, porque achei-a bela e curiosa. Portanto, o que é que está aqui? Alguém, pode ser cada um de nós, 2 caminhos, no qual existe um caminho que eu costumo chamar o mais fácil, que é o caminho do cumprimento das leis. Alguém pode dizer, a lei diz que tem que se cumprir assim. É dizer sim e não. É cumprimento da lei. Há um outro caminho mais difícil, mas ao qual somos todos convidados, que é o caminho de a lei pode dizer assim, nós temos que agora olhar às circunstâncias, às pessoas, aos problemas, para encontrarmos uma resposta e uma solução para os problemas. Portanto, é isto, 2 caminhos, nós temos que seguir por aquele que, apesar de dar mais trabalho, é aquele que Deus nos pede. Não é olhar ao que a lei só diz, mas sim nas questões até da igreja, da fé. Portanto, não podemos dizer só não, sim, não. Vamos conversar, vamos procurar uma solução e ver as circunstâncias em que cada ser humano vive. Por isso, é isso que eu quis demonstrar com esta capa, que eu gostei e que acho bela. Vocês é que poderão ter algo. Obrigado. Portanto, neste momento, o que vai acontecer é isto. Portanto, vai vir aqui alguém que vai estar a vender o livro e eu vou ficar aqui neste canto. Portanto, vão comprar e vou assinando, fazendo a minha dedicatória para cada um. Muito obrigado. Quem quiser adquirir o livro, é que ficará, obviamente. Não vai além buscar modelos eu vou já pegar aqui. Eu tenho aqui 3 livros, tenho Dama, madre. Miguel. Conheci-os por jantarem. Está fora da hora. A Helena podia, só podia fazer. Isto.